E Deus falou: olha, aleluia, tem pecado no meio do povo, tem pecado oculto no meio desse povo. Ele não havia perguntado para o Senhor, aleluia, se Deus estava naquele negócio, aleluia. E pela primeira vez o povo padeceu, pecou por causa do pecado, aleluia. Mas vencendo toda aquela situação, Josué descobriu quem eram os culpados, condenou, foi para a batalha de novo, derrotou aquele povo. Agora Josué e o povo habitam em Gilgal. Gilgal era uma cidade que era como se fosse uma base para Israel. Ali eles estavam se preparando para tomar a sua terra, que era Canaã. E agora vem um povo era o povo de uma cidade chamada Gibeão. É uma cidade de Gibeão, não Gideão, Gibeão. E esses povos habitavam apenas 30 quilômetros da onde estavam Josué e o povo. Só que como a fama corre, né? Notícia corre muito. Aqueles povos ficaram sabendo da promessa de Deus para destruir aquele povo. E também ficaram sabendo que para povos distantes eles poderiam ter contato. O que eles fizeram? Eles foram astutos. Eles pensaram: não, vamos enganar o povo de Israel, vamos enganar Josué. O que eles fizeram? Aleluia, prepararam alguns homens, colocaram uma roupa suja, velha, colocaram pão embolorado, colocaram vinho estragado, fizeram todo um teatro para enganar o povo. E aí chegaram diante de Josué, aleluia, falaram que vieram de lugar distante e fizeram um acordo com Josué, uma aliança com Josué. Josué olhou para aquele povo e viu, aleluia, aparentemente, aos olhos, parecia que eles estavam falando a verdade. Aos olhos daquele povo, eles estavam sendo sinceros, aleluia, mas eles estavam enganando ao povo de Deus. Eles estavam enganando a Josué. Foi aí então que nesse capítulo, nesse versículo 14, Josué fez um concerto, um acordo com aquele povo e não pediu conselho à boca do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe o que o Senhor quer falar nessa noite? Aleluia. Muitos aqui, muitas vezes, nós olhamos com nossos olhos carnais e vemos que tem uma aparência de crente. Às vezes aparece ser uma boa pessoa, às vezes parece estar falando a verdade, às vezes parece que tudo vai para o bem. Mas o Senhor fala para nós nessa noite: pede conselho para Deus. Pergunta se Deus está neste negócio, pergunta se Deus está, aleluia, glória a Deus, nesse acordo que você vai fazer. Pergunta se Deus está nessa parceria que você vai fazer, nessa sociedade que você vai fazer, aleluia. Pergunta para Deus se Deus está neste negócio, aleluia. Aquele povo não perguntou, e sabe o que aconteceu? Aleluia, fizeram acordo com povos que Deus havia, aleluia, condenado, que Deus havia prometido destruir. Eles tiveram que conviver com aquele povo, tiveram que conviver com aquela situação, aleluia, glória a Deus. Deus usa assim nessa noite, sabe aquele jovem, aleluia, aquela jovem que você olha e aos seus olhos parece bom, parece bonito, parece perfeito, parece ser um homem de Deus, parece que vai te trazer bênção. Deus diz a ti, aleluia, ora ao Senhor para saber se é de Deus. Pergunta se este jovem é de Deus, se esse namorado é de Deus, se essa namorada é de Deus, se Deus está neste negócio, se foi Deus que preparou. Sabe, hoje não se ora mais para saber se Deus está neste relacionamento, já não se ora mais, já não se pergunta mais. E nós vemos muitas relações destruídas, muita gente pagando preço, muita gente sofrendo. Sabe por quê? Porque pede conselho a si mesmo, aleluia. Olha somente com seus olhos, parece bom, parece boa coisa, mas não pergunta se foi Deus quem os